No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Nós vamos falar sobre como conquistar mais inteligência emocional para lidar com as crises do dia a dia. Afinal, nos dias de hoje, estamos vivendo uma situação de grandes mudanças repentinas, e tudo aquilo que a gente planejou um dia pode não acontecer. A gente está sempre sujeito a ter que mudar os rumos, a ter que lidar com novas situações, e é muito importante que tenhamos uma boa inteligência emocional, que saibamos lidar com essas crises para poder ter mais controle, mais soluções satisfatórias que vão trazer para você mais segurança e mais resultados e menores impactos na sua vida. Então, aprender a lidar com crises é uma condição importantíssima para você manter a sua saúde mental e também o seu bem-estar. Por muito tempo eu deixei as minhas emoções atrapalharem as minhas decisões e até o curso da minha carreira, o curso da minha vida pessoal. Quando eu entendi que eu tinha condições de mudar isso, de ter mais controle, quando eu passei a ter mais responsabilidade sobre elas e aprender a dominar aquilo que estava à minha volta e que eu tinha total controle, a minha vida mudou, os meus resultados começaram a aparecer, eu consegui fazer coisas que eu não conseguia fazer há muitos anos. Uma delas foi fazer uma transição de carreira, foi deixar para trás a segurança de um trabalho, de um cargo, e iniciar uma nova jornada num processo, num negócio que eu acreditava e que eu queria há muitos anos, mas eu não tinha coragem de fazer. Então a virada de chave que foi para mim, eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, com muitas dicas, com muitos insights, para que você efetivamente consiga desenvolver mais controle emocional na sua vida pessoal, na sua carreira, em todas as áreas da sua vida. A inteligência emocional é a nossa capacidade de perceber e aprender a lidar com as emoções que estão à nossa volta, quando nos relacionamos, quando nos desenvolvemos, quando nos deparamos inclusive com as crises. E quanto mais controle temos sobre nossas emoções, maior é o controle que nós temos sobre os nossos resultados, sobre as nossas decisões e principalmente sobre a qualidade da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. Então, tomar decisões inteligentes está diretamente relacionado com a sua capacidade de conhecer e controlar as suas emoções. Então, eu vou trazer para vocês uma técnica que eu uso muito, que é uma técnica de solução de problemas. Ela é uma técnica em 10 passos, ela parece extensa, mas você vai ver que quando você começar a utilizar, quando você se familiarizar com esse modelo de pensamento, né, esse jeito de olhar para os seus problemas, isso ao longo do tempo vai ficando de uma forma mais automática. E essa é uma bela estratégia, eu utilizo muito comigo, minha vida pessoal, na minha vida profissional, e eu ensino os meus clientes a utilizarem, porque é uma técnica eficiente para você separar aquilo que é seu daquilo que aquilo que não é seu, que não te pertence. Você separar aquilo que você tem controle daquilo que você não tem controle dentro de uma situação de crise, dentro de uma situação de problema, e aí sim, quando você tem essa clareza, você consegue buscar melhores soluções. Então vamos para o primeiro passo da técnica de solução de problemas. O primeiro deles é identificar efetivamente o problema. Por que é importante você identificar o problema? Porque quando a gente está numa situação de crise, a gente entra com a emoção e tudo. Então, nesse primeiro momento, você precisa separar o dado, o fato, a situação das emoções, dos seus medos, das suas frustrações. Então, descreva o problema de uma forma objetiva. O que está acontecendo? E aí, depois que você definir o seu problema de uma forma objetiva, comece a olhar para você, como você se situa diante daquele problema, quais são as habilidades que você tem para resolver, quais são os sentimentos que ele gera em você, quais são os medos, quais são as inseguranças que aquele problema está gerando em você e o que você está sentindo naquele momento. Aí sim, você vai aprender a entender o problema, que é o gatilho, e o sentimento que isso gera em você. Comece por esse primeiro passo. E depois que você entendeu o problema, o segundo passo é você entender qual é a origem do problema. Esse problema começou com você, começou em outra pessoa, começou no ambiente, se você for um líder, se você for um gestor, esse problema está na sua organização, está na sua equipe, está numa pessoa específica. Aonde é o problema? Aonde está acontecendo? É na relação? É numa competência técnica?
uma falta de alinhamento, o que está acontecendo de fato para aquele problema ter iniciado, o que gerou aquele problema. O terceiro passo é você imaginar que aquele problema já foi resolvido. O que vai acontecer? Como você vai se sentir? O que não vai acontecer se aquele problema não for resolvido? Ou, dependendo da forma que você quer a solução daquele problema, qual é o impacto que aquilo vai ter? Então, comece a imaginar o problema resolvido. Qual vai ser o contexto à sua volta e como você vai se sentir depois que aquele problema for resolvido. O quarto passo é você pensar, sem nenhum filtro, quais são as possíveis saídas que você tem, quais são as soluções, quais são os caminhos, que estratégias você pode adotar para resolver aquele problema. E quando você começar a pensar em estratégias, não faça nenhum filtro, como eu falei. Faz lá um brainstorm de tudo que você pode fazer ou quais são as possíveis soluções que estão no seu controle para que você possa resolver aquele problema e chegar na solução que você imaginou lá no terceiro passo. Quinto passo é você aí sim fazer um filtro, você olhar para a sua lista de possíveis soluções, aquilo que é mais factível para a sua realidade, aquilo que você já detém mais habilidades para poder resolver, aquilo que você tem mais recursos para poder resolver, aquilo que vai causar um impacto menor em você, as pessoas à sua volta, aquilo que vai te trazer maior conforto emocional. Então você vai começar a filtrar dentro da sua lista de possíveis soluções aquelas que são mais inteligentes, aquelas que são mais favoráveis ao que você tem de fato. O sexto passo é você pensar em quais obstáculos você vai enfrentar. Por que é importante a gente preparar-se para os obstáculos? Porque a gente vai estar mais emocionalmente fortalecido. Eu sei que eu vou passar, aquilo não vai ser uma surpresa, eu não vou estar com medo, porque eu já tenho uma visão quais são os desafios que eu vou enfrentar, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar. Então, quando você calcula esse risco, é muito mais tranquilo você passar, porque você está preparado. Qual é o problema, qual é a solução ideal para você? Quais são as possíveis estratégias, quais são os possíveis caminhos que você vai seguir, percorrer. Aí você precisa efetivamente calcular um plano de ação, aí você precisa efetivamente debruçar-se sobre as possibilidades de solução e calcular aí um passo a passo e fazer um planejamento para a sua vida, para a solução daquele problema. Em seguida, o oitavo passo é você acompanhar a execução, é você não procrastinar. Se você quiser saber mais sobre como não procrastinar, assiste o primeiro vídeo dessa série que eu falo exatamente sobre dicas e técnicas para você vencer, para você acabar com a procrastinação da sua vida. Então, depois que você acompanhar, você vai medir os seus resultados. É muito importante que você tenha pequenas metas, pequenos objetivos para alcançar, porque isso é o que vai te dar o incentivo, a segurança de que você está no caminho certo. Se você entender que ao medir os resultados, você está se aproximando, você está bem aderente ao seu plano, você permaneça no plano. Se você começar a medir os seus resultados e ver que eventualmente você pode não estar tendo o resultado favorável que você desejava, você pode ir fazer revisões no plano, você pode fazer as alterações, mas sempre lembrando que todas as suas ações, todo o seu plano precisa estar embasado naquilo que depende de você. E quando você enfrentar os desafios, pense: como eu posso fazer para vencer os meus desafios? Como eu posso fazer para vencer as barreiras que eu vou enfrentar? Isso coloca você no estado de atenção, num estado de protagonista, e isso vai ativar no seu cérebro a busca pelas alternativas, pela solução, e você vai se sentir mais empenhado, mais motivado em persistir aí na busca da solução dos seus problemas, das crises que você estiver enfrentando. Por último, o último passo é você efetivamente medir os seus resultados, você chegar ao resultado que você esperava e conseguir mensurar, tangibilizar isso na sua vida, nos seus sentimentos, nos seus resultados. Tá bom? Então, essa estratégia de 10 passos, eu tenho certeza que se você começar a praticar, você vai internalizar isso na sua forma de ver o mundo. Então, agora que a gente já tem os 10 principais passos para você resolver problemas, eu vou trazer aqui alguns insights, algumas
formas de você transformar o seu mindset, a forma como você encara a vida, encara o mundo, porque lembra que eu falei, os nossos problemas estão relacionados à forma como a gente interpreta eles. Então a gente vai agora trazer alguns insights que para mim foram transformadores e eu vou compartilhar todos eles aqui com vocês. O primeiro insight, o primeiro pensamento que você tem que ter é que você tem liberdade para mudar aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Você não é determinado por nada externo, é você que determina a forma como você vai encarar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, se você quer resultados, soluções, sair-se bem de crises, você precisa encarar as situações como oportunidades e se colocar no centro dessas soluções. Eu ouvi uma vez um coaching que eu gosto muito, que é o Tony Robbins, dizer: a dor é inevitável, mas o sofrimento você controla. Então você pode sofrer, é normal a gente sentir, tá tudo certo, somos seres humanos, mas a gente sentir e depois continuar esse sofrimento, aí é uma escolha que você tem que fazer a todo momento. E não é negar a realidade, é sobre aceitar a realidade, é sobre ter maturidade de aceitar aquilo que você não pode mudar, né? E assumir a responsabilidade de mudar aquilo que está efetivamente nas suas mãos. Então, se você quer ser uma pessoa mais adaptável, você precisa ser uma pessoa que aceita a realidade. Isso não é excesso de otimismo. Lembre, isso é maturidade. Você pode aceitar e mudar. O ruim é quando você aceita e não faz nada para mudar. Uma outra coisa que eu aprendi é: não adianta pensar no si, não adianta se lamentar, não adianta reclamar. Porque o reclamar é trazer de volta para a sua vida, né? É clamar de volta aquilo que você não quer mais. Então, de nada vai adiantar, não perca tempo reclamando, não perca tempo se lamentando, pensando no que teria sido se você tivesse feito outra escolha. Aceite aquilo que já aconteceu, aprenda com aquilo que você fez, com aquilo que você viveu e dê o próximo passo com aquele aprendizado. Dê aquele próximo passo maior, mais experiente. Um outro aprendizado que mudou a minha vida é aceitar a vulnerabilidade, aceitar que eu não sei tudo. Saber que a gente não sabe tudo é um ponto muito importante para você crescer, para você aprender mais a cada dia, porque a partir do momento que você acha que sabe muito, você se acomoda, você para de aprender. E aceitar que a gente não sabe tudo, aceitar que a gente é vulnerável em situações novas, em situações inesperadas, é o que nos dá força, é o que nos dá um conforto para podermos aprender. Então tá bom, se eu não sei aqui, eu preciso desbravar, eu tenho a inteligência, eu tenho a capacidade justamente para isso, para lidar com coisas novas, porque se eu só fico lidando com as coisas que eu já sei, eu não estou exercendo a minha inteligência, eu estou simplesmente repetindo comportamentos, eu estou simplesmente usando nossa capacidade de automatização para poder lidar com as situações, certo? E por último, eu vou repetir, eu vou reforçar uma informação que eu já trouxe aqui nesse vídeo. Foque naquilo que você tem controle. Nós temos uma forte tendência em olhar para o exterior, olhar para o externo, olhar para as pessoas e responsabilizar e culpar e buscar culpados externamente a nós. E isso não ajuda em nada, porque a gente não tem poder sobre o outro, mas a gente tem total poder sobre a gente, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações e decisões. Então saiba que a sua decisão, a sua ação, ela é totalmente vinculada à sua emoção. Então, lembre-se, foque naquilo que você tem total controle e influencie o mundo à sua volta. É assim que você vai mudar as suas emoções, ter mais saúde mental e mais qualidade de vida. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque toda semana vai ter vídeo novo com conteúdos parecidos com esses aqui para você. E também vou pedir que você curta esse vídeo, comente, conte para mim como foi a aplicação das técnicas, desses insights na sua vida. E até o próximo vídeo.